Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora vamos ver uma partida da inglesa aqui, ela é um pouquinho longa, mas acho que vale a pena. Entre dois jogadores sensacionais, Garry Kasparov e Nigel Short. Eram dois adversários assim, temíveis da época deles, Kasparov nem falar, né? Mas Nigel Short sempre foi um jogador muito, muito, muito forte. Vamos ver uma partida entre eles, foi um xadrez rápido, em Paris. Vamos ver. Kasparov saiu de C4, e Nigel Short saiu de F5, cara. Será que ele vai jogar holandesa? É, tá parecendo que ele vai jogar holandesa. Então, cara, tem um fato muito interessante que o Tigran Petrosyan, que foi campeão mundial, disse uma vez que se seu oponente quiser jogar holandesa, não faça o que fizer. Tente impedi-lo. Nessa base, talvez o branco deva transpor, mas a maioria de nós não joga tão bem com o lado branco da holandesa quanto o Tigran Vartanovic. Além disso, existem razões subjetivas e objetivas para não transpor. Como, subjetivamente obviamente, bom evitar a linha de estimação do oponente. Objetivamente, uma das principais ideias estratégicas da holandesa é lutar pela casa E4, com o peão das brancas já comprometido com o D4. Essa ideia faz algum sentido, mas as brancas ainda podem colocar seu peão em D3, jogando F5. É sem dúvida um pouco mais arriscado. Portanto, esse livro examinaremos maneiras pelas quais as brancas podem tentar preservar a estrutura mais a inglesa. Jogou cavalo F3. Como veremos, a ordem de movimentação não é a melhor para a abordagem recomendada aqui, já que as brancas abandonam a opção do sistema Botvinnik com o cavalo indo para E2. Portanto, o que eu melhor recomendar é G3 e sair desenvolvendo. Por que isso importa? O ponto é que as negras têm três instalações principais holandesas: E6 e D6, o muro de pedra com E6 e D5 e Leningrado com D6 e G6. Então, qual é a recomendação? O que jogar contra essa situação? Na realidade, o que o pessoal recomenda? É que as brancas fianquetem o bispo do seu rei nos três casos e que ele jogue cavalo F3 nas duas primeiras linhas e um sistema Botvinnik contra Leningrado. Para preservar suas opções, portanto, as brancas devem primeiro desenvolver o bispo de seu rei e esperar até que as pretas mostrem sua mão. Porque aqui, ó, depois de cavalo F6, bispo G2, as negras devem revelar suas cartas. Ele tocará E6 ou G6? Então, quer dizer, ou ele vai jogar aqui, ou ele vai jogar aqui. Mas podia ter jogado E6, jogar cavalo F3. Transpõe de volta para o jogo principal. Se as pretas querem jogar com Leningrado, ele geralmente joga G6. Aqui agora passamos por uma formação Botvinnik. Cavalo C3, bispo G5, D3, roque e E4. É o triangulinho do Botvinnik. Ao contrário. Né? D6, cavalo de G, E2. Como isso é diferente de outras linhas da Botvinnik que analisamos? Supondo que as pretas joguem E5, é diferente, porque ele ainda não comprometeu o cavalo de sua dama com C6. Se ele fizer isso, chegamos às linhas laminadas em Mochalenko, mestre Belindo, pois a alternativa é jogar C6. C6, roque, E5. Aqui, ó, vimos agora assim nas notas do jogo anterior. Não, resposta, não exatamente. Lá olhamos para linhas pretas onde joga C6, mas o cavalo bloqueando F. Assim ele jogou F5. Que diferença isso faz? Eu diria que essa é uma formação um pouco melhor,
pois como enfatizamos ao longo desse livro, as negras normalmente não desejam bloquear seu peão F nessas estruturas do Botvinnik. Mesmo assim, acho que as bancas têm uma vantagem aqui. E por F5. Essa troca é importante, pois as pretas estavam ameaçando F4. Estava ameaçando F4 aqui. Mas jogou aqui com 10. G4. Cavalo H5. Um sacrifício de peão temático e perigoso, que daria excelente chance na ala do rei. G por F5. Sim, mas ele perde o controle de E4. Depois de B por F5, as bancas continuam. H3 e depois D4. G4 e entrar com o cavalo aqui G3. Posteriormente. E aqui vou voltar a partida, jogou cavalo F6, G3, E6, bispo G2, bispo E7. Como veremos, a negra ainda pretende um muro de pedra, mas com o bispo no E7. O tratamento mais moderno da muro de pedra geralmente envolve colocar o bispo em D6, caso em que é provável que as pretas prefiram. D5, roque, C6, cavalo C3, bispo D6. Aqui as brancas poderiam jogar lá Kasparov, né? Com a troca no D5, seguida por E3. Vai trocar no D5 e jogar E3. No entanto, com o bispo preto no D6, ele também tem outro plano ainda mais eficaz. D3, roque, E4. Isso destrói imediatamente a parede das negras. A prática sugere que sua posição é bastante difícil aqui, por exemplo, né? F por E4, D por E4, D por E4, cavalo G5. As brancas recuperam o peão com vantagem óbvia, né? Agora vou voltar a partida, jogou bispo E7, roque, cavalo C3, D5. O texto finalmente mostra a mão das negras. É para ser uma muro de pedra. E daí D6 é holandês, como o holandês clássico bem. É claro, o branco novamente tem a opção de transpor para D4, mas não vejo necessidade nisso. Sim, mas na inglesa ele pode tocar isso no primeiro passo. Aqui ele tomou 2 jogadas para alcançá-lo, enquanto continuaremos com nossa peça padrão da dama inglesa. B4, E5, padrãozinho de ataque da inglesa, D3, C6, bispo B2, dama E8, E3, cavalo A6, e marinho jogar o que? B5, cavalo C5, D4. Com o bom holandês para as bancas, faz um amplo progresso na ala da dama. Mas e se não jogarmos o D4, o preto não entrará em E5? Quer dizer o seguinte, ele joga outra peça. Jogar D4, o cara vai entrar com E5. Aí E5, D3, C6, bispo B2, dama E8, cavalo, E3, desculpa, cavalo não, peão E3, cavalo A6. E agora o marinho fala isso daqui, B5, cavalo C5, D4. Vamos voltar a partida, jogou aí por E5, E3.
Vamos lá, ó. Rei H8, B3, cavalo C6, bispo B2, bispo E6, cavalo E2, bispo G8, D3. Aqui vemos os pontos principais da configuração das brancas. Se o acesso à casa E4 é difícil, tá bem protegido. Opa! Eita! Essa casa aqui D4 tá bem interessante, mas ó, do mesmo jeito o cavalo não consegue entrar, o outro também não. Que vai ter o peãozinho defendendo aqui. Jogou dama D7. Podia ter jogado cavalo E4. Não, né? Aí jogou A3, bispo D6, dama C2, torre de A E8, B4. A branca inicia seu ataque minoritário. Cavalo G4, cavalo de D4, cavalo DC E5, torre de A C1, dobrou na coluna C, que é normalzinho da inglesa, C6, bispo C3. Para que serve essa troca? As brancas têm ideia de dama B2. Aí jogou aqui, ó, cavalo por F3 cheque, cavalo por F3, torre E7, dama B2. Tá armando o famoso rifle de Hatch. O Hatch que fez uma posição muito parecida com essa. Na realidade, essa torre aqui ficou aqui e a dama ficava aqui. Mas não deixa de ser. Rei E8, bispo D4. Mas a jogada agradável e instrutiva. Porque qual o ponto? As brancas pretendem bispo C5. Ela quer trocar. Como ele não consegue ir aqui, ela vai aqui para trocar. Ou não, né? Mas vamos lá. Voltar. Aqui, bispo C3. Continuar aqui. Cavalo por F3. Cavalo por F3. Torre E7. Dama B2. Dama E8. Bispo D4. Jogou A6. Bispo C5. Torre F6. Bispo por D6. Torre por D6. Dama D4. Bispo F7. A4. Bispo H5. Torre B1. Cavalo H6. B5. Ataque clássico da minoria. Vai 2 contra 3 aqui na ala da dama. Jogou A para B5, A para B5, bispo para F3, bispo para F3, cavalo F7 e bispo H5. Outra excelente opção de troca. As negras ficariam felizes de manter seu cavalo, que defende suas casas escuras, enquanto o bispo de casas brancas não pode atacá-lo. Kasparov obriga a troca das peças menores, sabendo que o final da peça pesada o deixará com melhores chances. As pretas terão uma fraqueza em C6. E uma transposição
E uma posição ser uma posição do rei enfraquecida. Jogou torre H6, bispo por F7, torre por F7, B por C6, B por C6, torre B6, torre F8, dama C5. Esse tipo de final pesado é o resultado do ataque típico da minoria. Com apenas a fraqueza C6, as pretas teriam boa chance de se manter, mas aqui seus problemas são exacerbados pelo fato de que seu rei foi seriamente enfraquecido pelo movimento. Mas jogou aqui G5. Isso enfraquece mais seu rei, não é? Sim, mas há um típico dilema de prisioneiro. Em tais posições, se ele joga passivamente, as brancas podem fortalecer sua posição à vontade, enquanto em busca do contra-jogo ele cria ainda mais fraquezas. Criar contra-jogo geralmente é a melhor opção prática. Começos curtos para um bom punho para revidar aqui em diante. Torre C1, F, F4. Bom, aqui a torre DF F6, enquanto o peão, definindo o peão por enquanto, né? Dama B4, rei G7, dama B2, o deixa amarrado das mãos aos pés. E4, G por F4, torre por C6, torre por C6, ameaçando a dama por C6, dama por C6, torre por C6. As brancas alcançaram uma torre que termina com um peão extra, mas a conversão não é tão fácil. Os movimentos restantes foram executados em grande velocidade, sendo um jogo de meia hora, por isso faz pouco sentido examiná-los em detalhe, especialmente porque são irrelevantes para o nosso tema. Ela jogou torre A8, torre F6, F por G3, H por G3, torre A3, torre F3, rei G7, rei G2, D4, H3, rei H3, H5, rei H4, rei G6, G4, H por G4, rei por G4, torre de A2, rei F4, torre 2, para não deixar passar o rei aqui, né? Corta o rei branco, a única esperança, né? Torre G3, cheque, rei F6, torre G2, rei E6, rei F3, torre E1, torre G4, D5, torre G5, rei D6, torre A5, rei E6, torre A2, rei D5, F4, rei D6, F5, rei C5, F4, rei B4. Daria um jogo bastante sério isso, né? E aqui jogou torre C2, embora possa não haver uma razão objetiva para evitar uma transposição para linhas holandesas padrão, a inglesa oferece algumas configurações independentes, atraentes contra as várias formações holandesas das negras. O muro de pedra em particular me parece um tanto duvidoso se as brancas não cometeram seu peão para D4. E o Short abandonou. Uma bela vitória do Kasparov. Mas vocês viram que foi uma partida muito instrutiva, que explorou diversas coisas. E nos detalhes o Kasparov ganhou do seu terrível adversário Nigel Short. Eram dois jogadores fortíssimos na época. Eu lembro que a Inglaterra tinha o Nigel Short e o... Era um grande ator de livro que eu esqueci. Mas tinham dois jogadores muito fortes lá. Mais de dois, né?
Xadrez na Europa tem vários jogadores fortes. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Não esquece de curtir o vídeo se você gostou. E tamo aí. Certo, pessoal? Bora estudar. Vamos chegar à excelência. Valeu, brigadão, até mais.